o fato maior foi eu pensar em mim. Isso não é egoísmo? A sua vida em relação às coisas espirituais melhorou ou piorou? Quer falar um pouco disso? Tive o privilégio que eu não imaginava, que foi muito emocionante, chorei demais. Me conta um resumo da sua história, como é que você estava antes de conhecer a mentoria em si, como é que estava a sua correria, seu dia a dia, como é que estava você? Fala de maneira bem resumida sobre isso aí. Naquele momento ali, que eu conheci, né, a mentoria para lidar com a ansiedade, eu estava num momento bem crítico, bem crítico, e não tinha comentado com ninguém o que estava acontecendo comigo. Eu estava com sintomas de taquicardia, insônia severa, até que recebi o convite do nada, né, só tinha orado, só estava orando a Jeová para que Jeová me ajudasse, e já tinha ido a médicos para saber o que que estava acontecendo comigo, e eles fizeram o exame e não tinha dado nada. Teve um médico só que falou para mim: Você tem que cuidar do estresse e ansiedade". Então, assim, eu estava por muitas coisas que aconteceram, fatores na minha vida, né, então eu estava com a ansiedade bem elevada. Então, antes eu não estava sabendo lidar, né, só chorava, vivia no quarto sem comentar com ninguém, não conversava com ninguém e andava, ia para reunião: "Oi, tá tudo bem? Tá tudo bem". Uhum. Assim, tá tudo bem, mas só eu mesmo sabia como estava por dentro, estava muito assim, estava dolorosa mesmo. Então, aí dali em diante eu aprendi, né, a saber lidar com eram fatores na minha vida que estavam acontecendo que na verdade não era o que estava acontecendo ali naquele momento. Eu estava muitas coisas para resolver, muitas pendências, então foi acumulando muita coisa na minha cabeça e aquilo dali me acelerou. Então, não foi só aquele fator, foi o antes, né, a trajetória da minha vida, foi o lá atrás. Então, aquele momento, aquela hora que eu conheci ali a mentoria, foi só a gota do balde que transbordou, foi Uhum. ali. Então, quando eu entendi isso, eu fui passando a lidar melhor com a ansiedade. Eu estava com uma insônia severa, né, uma taquicardia, então o primeiro exercício, coloquei logo em prática e eu vi o resultado. Né, eu vi o resultado de imediato. Até falei para Jaque, eu falei: "Jaque, agora eu sou 2D, eu deito e durmo. Eu sou 2D, deito e durmo". Então, assim, e em certo momento no decorrer, né, até eu me entender por que que eu agia daquela forma, teve exercício sim que eu procrastinei, teve um exercício bem pertinho de terminar a mentoria, né, foi um pouco mais difícil para eu fazer, mas mesmo assim eu fiz, e eu percebi que fazendo esses exercícios, cada exercício que eu ia fazendo, eu ia evoluindo. Mas chegou uma hora que aconteceu alguma coisa na mentoria, tu falou: "Só pode ter sido por causa da mentoria que isso está acontecendo, ou que eu estou lidando desse jeito com esse assunto". Você lembra ainda? Porque tem tempo que você fez a mentoria conosco, tem alguns anos, né, e eu estou falando com você agora depois de muitos anos, gravando de novo, gravando o seu depoimento mas você ainda lembra o que que foi isso que aconteceu? É o fato de se conhecer melhor, eu me conhecer e, assim, tomar atitudes, não pensar: "Ah, e se? E se não?". O fato maior foi eu pensar em mim. Primeiramente, eu pensar em mim, era uma Mas coisa que eu não fazia. mas isso não é egoísmo? Não é egoísmo. Não é egoísmo porque, aquele texto, né, bem conhecido nosso, Jesus falou: "Ame o próximo como a si mesmo". Não é que eu vou rejeitar ninguém, não, mas eu não me colocava eu em primeiro lugar, eu não me amava primeiro, eu estava amando o próximo, mas a mim não. Então, assim, o fato de olhar para mim e fazer o que eu gosto, e tomar decisões, claro, né, com nossos princípios, que venham a meu favor, claro, junto dos meus princípios, mas assim, e passar a pensar em mim mesmo. O divisor para mim foi isso, é passar a pensar em mim, que eu não pensava em mim. Aí consegue, depois disso, né, Elisângela, eu até brinquei, né, não é egoísmo, que a gente acaba tendo a tendência de achar que é, e aí depois disso certamente você conseguiu amar mais a si mesmo, e aí transborda amor para os outros, né.
Inclusive, quando a gente fala sobre isso, sobre nossos princípios e tudo mais, gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido. Alguns podem ficar com medo de mudar, passar pela mentoria, do pessoas crescem, crescer como pessoa, mas acabar diminuindo o passo em relação às coisas mais importantes, que são aí as coisas espirituais. A sua vida em relação às coisas espirituais melhorou ou piorou? Quer falar um pouco disso? Essa é uma pergunta bem extra, viu? Sim, melhorou. Por quê? Olha, e como melhorou? Melhorou porque eu estava até refletindo outro dia, né, sobre isso. Há questões de decisões, eu ficava com medo de tomar decisões, porque: "Ah, mas se eu fizer isso aqui, será que", né, sempre ficava aquela dúvida. E a minha vida inteira, uma decisão que eu tomei, eu sou muito feliz por isso, né, sempre quando eu passei a servir a Jeová, eu tinha estava o desejo de ser pioneira regular. E assim, situações antes, me prendia sobre isso, porém eu tinha algumas responsabilidades, né. Então assim, essas responsabilidades saíram. Aí eu fui não me dei conta que eu não tinha tomado essa decisão. Eu falei assim: "Era uma coisa que eu sempre, né, queria, mas o que que estava me impedindo agora?". Então entender isso, por que que eu estava me travando, né, por que que eu estava me bloqueando, que ainda não estava pensando totalmente, né, em mim. Então me ajudou até que eu fui fazendo planejamento, fui fazendo esforços, e ali né, com a ajuda de Jeová, claro, com a ajuda dele, eu fiz, né, a petição para pioneira regular. Inclusive, com esse privilégio que concedido por Jeová, né, tive o privilégio que eu não imaginava, que foi muito emocionante, chorei demais quando, fiz o curso agora em junho. Então assim, mas para eu ter tudo isso foi uma decisão, eu estava presa ali. Eu falei assim: "Gente, como que eu não parei para pensar nisso ainda, né?". Então, assim, a mentoria me ajudou nesse sentido, em parar para pensar, em tomar decisões, né, claro, com os nossos princípios. E eu vejo hoje como que a gente vai crescendo, vai crescendo. E me diz uma coisa, Elisângela, se você tivesse de frente para alguém agora que está com dúvida se entra ou não para a mentoria, será que essa mentoria vai funcionar no meu caso? Será que eu vou ter tempo? Será que eu vou ter dinheiro? Se eu tivesse de frente para essa pessoa com muitas dúvidas dessas ou outras dúvidas, olhando nos olhos dela, o que que você diria para ela? Estive aí, eu também pensei, né: "Ah, será? Ah, será?". E eu dei a credibilidade, eu falei assim: "Eu vou ver, eu vou ver se realmente faz sentido". Né, se realmente faz sentido. E no meu caso ali, eu achava o vídeo no meu caso, eu gostei demais pelo fato de ser videoconferência, de você não ter que sair da sua casa para ir até um estúdio ou alguma coisa, e você escolher o horário, né, que você, né, tá ali reservado na sua casa, você e só ali é o mentor, para mim foi muito bom. Então, assim, eu digo que experimente, experimente para ver como eu experimentei.